Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Bem-vindo ao nosso Clube do Livro Psicocibernética. Meu nome é Aline Carvalho, sou terapeuta financeira e ensino finanças além das planilhas. Como pode melhorar? Nossa, gente, faz muita diferença a luz mesmo. Eu tenho horas que eu falo, não vejo diferença na luz. Hoje, a partir de agora, eu vi, né? Eu já tô pegando um cafezinho aqui para você curtir e compartilhar esse Clube do Livro, que é o Clube do Livro gratuito. Por quê? Mês que vem, mês de maio, nosso Clube do Livro ele é pago. Sim. Porque ele é um Clube do Livro maravilhoso. Sendo você mudando o mundo. Porque, meninas, mês de maio, lá no Rainha Forever, nós vamos falar de relacionamento. Nós vamos falar de mãe. E aí, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de mãe, nada melhor do que a gente falar sobre ser você, tá? Então, por isso, esse é o nosso Clube do Livro do mês de maio. Como seria se você se entregasse para esse Clube do Livro? No mês de abril, dentro do Rainha Forever, nós falamos muito sobre propósito, sobre... Gente do céu, como pode melhorar, né? Como pode melhorar... Peraí. Essa é a vantagem e desvantagem de trabalhar solo. Aí você clica no não, o negócio não vai. Bom, vamos lá. Mês de abril, nós trabalhamos muito sobre a realização e o propósito dentro do Rainha Forever. Ainda estamos trabalhando essa questão de realização e propósito. E, para fechar com chaves de ouro, essa questão de realização e propósito, no mês de maio, nós vamos ler o livro Sendo Você, Mudando o Mundo. Então, eu te convido para você vir fazer parte desse Clube do Livro. Se você, minha amiga, por algum motivo não se sente ainda no seu propósito, se você, minha amiga, ainda continua se sentindo perdida na sua vida e suas finanças estão travadas porque você está perdida, vem para esse Clube do Livro, Sendo Você, Mudando o Mundo. Ele é um Clube do Livro pago, sim, ele é um Clube do Livro pago. O valor dele de contribuição é R$30, minha amiga. Sim, para você pegar e falar, ok, eu estou investindo R$30 nisso, então eu vou, de segunda a sexta, dedicar 30 minutos à leitura deste livro. E vou ler esse livro no mês de maio de 2026. Eu não vou ler no mês de junho, julho, agosto, eu não vou ler em 2027, eu não vou ler ele em 2028. Eu vou ler ele no mês de maio. E o que mais é possível? Como pode melhorar tudo isso, né? Eu vou pedir para vocês agora fecharem os olhos, inspirarem e expirarem. E nessa inspiração, ir lá, no seu lugar de leitura, o seu lugar seguro. Isso. E nesse lugar vai haver uma luz branca opalescente. Percebe a sensação de leveza, a sensação de gratidão, a expansão que tem aí em você. Isso. E você vai trazer essa luz branca opalescente que banha toda você para esse ambiente onde você está agora fazendo a nossa leitura. E essa luz branca opalescente, ela se espalha por todos os objetos, por todas as paredes.
criando uma camada de proteção. Isso. E nesse lugar, com essa camada, você convida todas as entidades que querem fazer parte desse clube do livro a estarem presentes aqui agora. E aquelas que não querem ser contribuição para esse clube do livro, não querem receber deste clube do livro, se afastem 20.000 quilômetros, por favor. Isso. Muito bem. E agora, nesse local nosso de leitura, bora lá? Nós estamos, pessoal, na página 123, tá? Examine e reavalie suas crenças. O pensamento racional é usado raras vezes. Espera aí, gente. Ai. Ó, o pensamento racional é usado raras vezes. E aí está uma das razões dele ser pouco reconhecido. Identifique a crença sobre si mesma, sobre o mundo ou sobre outras pessoas que subjaz ao seu comportamento negativo. Algo sempre acontece que a leva a perder exatamente quando o sucesso parece ao seu alcance. Talvez você se sinta indigna do sucesso. Não fique à vontade perto de outras pessoas? Talvez acredite que é inferior a elas, ou que são hostis e pouco amáveis. Sente ansiedade e medo sem uma boa justificativa em uma situação relativamente segura? Talvez acredite que o mundo onde vive é um lugar hostil, perigoso, ou mesmo que você merece ser punida. Lembre-se de que comportamento e sentimentos surgem da crença. Para erradicar a crença, responsável por eles, pergunte-se: por quê? Há alguma tarefa que você gostaria de realizar? Algum canal por meio do qual gostaria de se expressar, mas recua por sentir que não pode? Pergunte-se: por quê? Por que acredito que não posso? E depois se pergunte: essa crença se baseia em um fato, ou uma suposição, ou uma conclusão falsa? Então pergunte-se: existe alguma razão racional que justifique tal crença? Será que estou enganada com relação a essa crença? Eu chegaria à mesma conclusão se isso estivesse acontecido com outra pessoa? Por que devo continuar a agir e sentir como se essa crença fosse verdade, se não há nenhuma boa razão para acreditar nela? Então vamos exercitar, né, gente? Vamos supor que você tem a crença de que você é desorganizada financeiramente e que finanças não é para você. Verdade. É você que acredita nisso ou é outra pessoa? Primeira coisa que te vem à mente, sem pensar muito. E se é de outra pessoa, devolve o remetente com consciência anexada, dando esse comum. Eu devolvo o remetente com consciência anexada. Ah, mas Aline, são o que eles dizem sobre mim, sobre o que minha mãe falou sobre mim, sobre o que meus irmãos falam sobre mim. Existe alguma razão racional que justifique essa crença? E talvez você me responda: sim, eu estou cheia de dívidas. Será que você está enganada com relação a essa crença? E talvez você me responda: não, porque eu estou cheia de dívidas. E se fosse outra pessoa que estivesse cheia de dívidas, você falaria que ela é desorganizada financeiramente? Que ela é uma pessoa desorganizada? Não. Eu falaria somente que ela é uma pessoa cheia de dívidas. Então, essa crença não é verdade? De que você é desorganizada? É só uma conclusão dos outros sobre você?
Sim. Então, se não é seu, você pode devolver para os outros, por favor? Pode pôr aqui tudo isso, devolvendo com consciência anexada. 99% das crenças que você tem não são suas. Você comprou de alguém. Faça perguntas. Vá além do porquê. Não responda essas perguntas de modo displicente. Enfrente-as com firmeza. Pense muito nelas. Emocione-se. Você consegue entender que se ludibriou e se subestimou, não por causa de um fato, mas apenas por causa de alguma crença estúpida. Se sim, tente despertar em si indignação ou até mesmo raiva. Indignação e raiva às vezes podem atuar como libertadores de ideias falsas. Alfred Adler, depois de ficar bravo consigo e com sua professora, foi capaz de descartar uma definição negativa de si mesmo. Esta experiência não é incomum. Um velho fazendeiro disse que abandonou o hábito de fumar no dia em que percebeu que esquecera o tabaco em casa e começou a andar mais de 3 quilômetros para pegá-lo. No caminho, notou que o vício o usava de modo humilhante. Muito aborrecido, de meia volta, retornou para a roça e nunca mais fumou. Clarence Darrow, célebre advogado, disse que seu sucesso começou no dia em que se enfureceu ao tentar obter uma hipoteca para comprar uma casa. No processo do término da transação, a esposa do credor disse: "Não seja idiota. Ele nunca vai ter dinheiro suficiente para pagar isso." O próprio Darwin tinha sérias dúvidas nesse sentido, mas algo aconteceu quando viu tal comentário. Indignou-se com a mulher e consigo mesmo e decidiu qual seria sucesso na vida. Um amigo meu, empresário, viveu uma experiência semelhante. Ainda se sentindo um fracasso aos 40 anos, continuamente se preocupava com o que como as coisas seriam, com as próprias imperfeições, com as chances de conseguir ou não concluir cada empreendimento. Com medo ansioso, estava tentando comprar algumas máquinas a crédito, quando a esposa do vendedor se opôs, alegando não acreditar que pagaria o maquinário. No início, sentiu-se frustrado, depois indignado. Quem era ele para ter tratado? Quem era ele para ser tratado assim? Quem era ele para se esgueirar pelo mundo, sempre receando fracasso? A experiência despertou um novo eu dentro dele. Indiretamente, percebeu que a observação da mulher, assim como a opinião que mantinha sobre si mesmo, era uma afronta a essa nova personalidade. Apesar de não ter dinheiro, crédito ou uma forma de alcançar o que queria, acabou encontrando um jeito e, em 3 anos, tornou-se mais bem-sucedido do que jamais sonhara ser. Não em um negócio, mas em 3. Então, sim, é possível através da raiva você mudar. É possível através da dor você mudar. Quando algo te apunhala de tal modo e você fala, isso não é para mim e eu não aguento mais isso. Por isso que muitas pessoas precisam cair no buraco, lá no fundo, para depois alçar voos grandes. O detalhe é, quantas vezes você está cavando o buraco? Quantas vezes você está se jogando no buraco para alçar voos grandiosos? Ok, isso funcionou uma vez para você. Você esteve lá no buraco, lá fundo, e você alçou sonhos grandiosos. Você esteve maravilhosa. Mas e se eu te contar que você não precisa ficar cavando buracos e se jogando lá para alçar voos? E se você enxergasse cada patamar que você chega como um degrau ou como um buraco, e dali você alçasse um voo, e não cair para subir, cair para subir, cair para subir. Percebe em qual roda você está se enfiando? Fica aí a dica. Vamos lá, gente. O poder do desejo profundo. Para ser eficaz na mudança de crenças e comportamentos, o pensamento racional precisa vir acompanhado de sentimento e desejo
profundo. Imagine o que você gostaria de ser e ter, e por um instante presuma que essas coisas são possíveis. Desperte um desejo profundo por elas. Entusiasme-se, dedique-se a elas enquanto se revisa mentalmente. Suas atuais crenças negativas se formaram por pensamentos e sentimentos. Crie emoção suficiente, ou sentimento profundo, e seus novos pensamentos e ideias aniquilarão os anteriores. Analise tal situação e compreenderá que está usando um processo que já empregou muitas vezes antes. Preocupação, com a única diferença de alterar os objetivos negativos para positivos. Quando você se preocupa, em primeiro lugar, imagina vividamente algum resultado ou objetivo indesejável no futuro. Você não faz esforço algum, não se empenha em força de vontade, mas continua pensando no resultado final. Pensa nisso e remoe a ideia, imaginando-a como uma possibilidade, ou seja, brinca com a ideia de que pode acontecer. Essa repetição constante e pensar em termos de possibilidade faz com que o resultado final lhe pareça cada vez mais real. Presta atenção nisso. A repetição constante e pensar em termos de possibilidade, isso pode acontecer, faz com que o resultado final lhe pareça mais real. Depois, com o tempo, geram-se automaticamente as emoções apropriadas. Medo, ansiedade, desânimo, elementos adequados ao resultado final, indesejável, com a qual se preocupa. Agora mude a imagem do objetivo e facilmente gerará boas emoções. Caso se imagine e pense reativamente em um resultado final desejável, fará a possibilidade parecer mais real. E mais uma vez serão geradas emoções apropriadas de entusiasmo, alegria, encorajamento, felicidade. Ao formarmos bons hábitos emocionais e eliminar os maus, disse Dr. King Dunlap, temos de lidar, sobretudo, com os pensamentos e hábitos de pensamento. Como uma mulher pensa, assim ela é, e no coração. E agora nós vamos fazer um exercício, tá? Para vocês colocarem em prática isso. Como eu falei, o diferencial desse clube do livro é que nós colocamos as coisas aqui em prática, não é só leitura, não é só consciência, é a prática. Então, vou pedir para você fechar o olho e você pensar em algo grandioso. Aquilo que você deseja há tanto tempo que você nem se permite mais a sonhar com aquilo. Aquilo que você não conta mais para ninguém. E às vezes você nem pensa, com medo de alguém descobrir esse seu segredo, esse seu desejo. Isso. E quando você lembra desse seu desejo, perceba se aí tem medo, ansiedade, desânimo. E se tem alguns desses sentimentos ou outros sentimentos parecidos, eu vou pedir para você olhar agora. Olhe para esse sentimento. Perceba onde ele age em você. É no seu peito, é na sua garganta, é no seu estômago. E eu só vou pedir para você deixar ele expandir. Expandir.
Expandir além do Brasil. Expandir além do planeta Terra. Expandir além desse universo. Perceba se esse sentimento ainda causa algo em você. Se ele ainda causa algo, expanda ele. Isso. Verdade, isso é meu. Verdade, isso é meu. A quem pertence isso? A quem pertence isso? E talvez pertença em outras vidas, em outras dimensões. Verdade, a quem pertence isso? Vocês dão conta disso. Eu não preciso mais carregar. Eu te devolvo com consciência anexada. Eu te devolvo com consciência anexada. Isso. E agora você vai olhar de novo mais uma vez para aquilo que você deseja. Perceba se vem entusiasmo, alegria, encorajamento, felicidade. Isso. Muito bem. Vive essa realidade agora. Isso. E no universo, como eu posso ser essa energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, por toda a eternidade além. Me traz o universo, as pessoas, as situações. Que eu seja o receber disso todos os dias da minha vida, por toda a eternidade além. Isso. Uau! Voltando para aqui para agora. Delícia, né? Esse é um exercício que você pode fazer com tudo que você deseja. Você pode pegar esse trecho desse vídeo de hoje e repetir, tá bom? Vamos lá, vamos continuar para a nossa leitura. O que o pensamento racional pode e não pode fazer? Lembre-se de que o seu mecanismo automático pode funcionar tão facilmente como um mecanismo de fracasso, quanto um mecanismo de sucesso, dependendo dos dados que lhe fornece para processar e dos objetivos que define. Ele é um mecanismo de busca de objetivos, ainda que trabalhe com os objetivos que você define. Muitos de nós, inconscientemente e de modo involuntário, mantendo atitudes negativas e imaginando o fracasso para nós mesmas, estabelecemos metas de fracasso. Lembre-se também de que seu mecanismo automático não raciocina sobre os dados com que é alimentada e nem o questiona. Apenas os processa e reage adequadamente a eles. É muito importante que lhes sejam oferecidos dados verdadeiros relativos ao meio ambiente. Esse é o trabalho do pensamento racional consciente. Conhecer a verdade, formar avaliações, estimativas e opiniões corretas. Nesse sentido, a maioria de nós tende a nos subestimar e superestimar a natureza da dificuldade que enfrentamos. Sempre pense no que você tem que fazer como algo fácil, e assim será, disse Emily Cowell, psicóloga
psicólogo e farmacêutico que introduziu o método popular de psicoterapia e autoaperfeiçoamento baseado na autossugestão otimista. O psicólogo Daniel W. Jocelyn seguiu a mesma linha em seu livro Por que se cansar? Fiz extensos experimentos para descobrir as causas comuns desse esforço consciente que congela a mente pensante. E parece ser devido à tendência de exacerbar a dificuldade e a importância dos trabalhos mentais, levá-los muito a sério e temer que considerem incapaz. Pessoas eloquentes em conversas descontraídas tornam-se imbecis quando sobem num palco. Simplesmente aprenda que, se você pode despertar o interesse em alguém, pode interessar a todos, ao mundo, e não seja paralisado por magnitudes. Uma pessoa que teme falar em público quase sempre não teme falar abertamente com amigos de confiança. O fato de você conseguir falar abertamente com amigos significa que tem habilidade de falar em público. Portanto, basta que traga a mesma pessoa que fala com facilidade com os amigos para o espaço onde você falará diante de uma multidão. Imagine-se falando abertamente com seu grupo reduzido. Depois amplifique as imagens em sua mente para abranger uma plateia maior. Então, falar em público se torna fácil. Então, é assim, ó. Você tem problemas para falar em público? Mas e falar com seus amigos, você consegue? E como seria se agora você se imaginasse falando com seus amigos? Isso. E agora seus amigos estão nesse público. Eles estão lá na primeira fileira. Foca neles e deixa todo o resto brilhar. Isso. É como se você estivesse falando com seus amigos. E aí um amigo seu está lá no meio, outro amigo seu está lá no fundo. Então você vai olhando para os seus amigos e vai falando com os seus amigos. Isso. Você vê somente os seus amigos, mas tem uma plateia ali. Ali você consegue falar em público. Nunca se sabe até tentar. Cabe ao pensamento racional e consciente examinar e analisar mensagens recebidas para aceitar as verdadeiras e rejeitar as falsas. Muitas pessoas se pressionam com um comentário casual de um amigo, como: "Você não parece tão bem hoje." Se elas são rejeitadas ou repreendidas por alguém, engolem sem ressalvas o que imaginam ser o significado disso. São inferiores. A maioria de nós está sujeita a insinuações negativas todos os dias. Se nossa mente consciente está no trabalho, não temos de aceitá-las sem critério. Não é necessário assim, é um bom lema. É função da mente racional consciente formar conclusões lógicas e corretas. Falhei uma vez, então provavelmente vou falhar no futuro. Não é um pensamento lógico nem racional. Concluir de antemão que não é possível alcançar sem tentar ou ter qualquer evidência que embase a inevitabilidade do fracasso não é racional. Deveríamos ser mais parecidas com aquele homem da história a quem perguntariam se sabia tocar piano. Não sei, respondeu ele. O que você quer dizer com não sabe? Nunca tentei. O sujeito retrucou. Decida o que você quer, não o que você não quer. É função do pensamento racional consciente decidir o que você quer, selecionar os objetivos que deseja alcançar e focar-se neles, e não naquilo que você não deseja. Não é racional dispensar tempo e esforço focando-se naquilo que não se quer. Quando o presidente Eisenhower era general da Segunda Guerra Mundial, perguntaram-lhe qual seria o efeito sobre a causa aliada se as tropas invasoras tivessem se lançado de volta ao mar das praias da Itália. Seria muito ruim, disse ele, mas nunca permito que minha mente pense dessa maneira. Muitas vezes, quando minhas clientes me procuram, elas vêm falando: eu não quero mais ter dívidas, eu não quero mais ser escrava do cartão de crédito, eu não quero mais me humilhar para ganhar o meu salário. E aí elas focam no que não querem. E um dos meus trabalhos dentro dos processos terapêuticos é ajudá-las a transformarem esse não quero no que quero. Tá, quem não quer nunca mais ter dívidas, quer o quê? Quero ter dinheiro
para pagar as minhas contas em dia. Não quero ser refém do cartão de crédito, então quero o quê? Quero ter dinheiro para comprar as minhas coisas à vista. Quando você consegue fazer essas mudanças do que você não quer para o que você quer de fato, você condiciona o seu cérebro a ver o que você quer de verdade. Quando você muda esse foco, você consegue criar o dinheiro que você deseja, porque você para de focar no problema, você começa a focar na solução. Como seria se você começasse fazendo isso hoje? Vamos lá, gente, tá acabando. Mantenha o foco. Cabe ainda à mente consciente prestar estrita atenção à tarefa que tem em mãos, ao que está fazendo e ao que está acontecendo ao redor, para que essas mensagens sensoriais mantenham o mecanismo automático informado sobre o ambiente e permitam que ele reaja espontaneamente. Em síntese, mantenha o foco. No entanto, não é função da mente racional consciente criar ou executar a tarefa que nos cabe. Mantemo-nos em apuros quando deixamos de usar o pensamento consciente, do jeito que deveria ser usado, ou quando tentamos usá-lo do jeito que nunca deveria ser usado. Não podemos espremer o pensamento criativo do mecanismo automático por meio de um esforço consciente. Não podemos executar esse trabalho por meio de esforços conscientes, porque tentamos e não conseguimos. Ficamos preocupados, ansiosas e frustradas. Lembremos, o mecanismo automático é inconsciente. Não vemos as rodas girando, não sabemos o que está acontecendo sobre a superfície, porque ele opera espontaneamente ao reagir às necessidades. Não podemos ter garantia certificada de que ele dará uma resposta. Vou falar isso de novo. Não podemos ter garantia certificada de que ele dará uma resposta. Somos obrigadas a adotar uma posição de confiança. Só confiando e agindo, recebemos sinais. Em suma, o pensamento racional consciente seleciona o objetivo, reúne informações, conclui, avalia, estima e coloca as rodas em movimento, mas não é responsável pelos resultados. Precisamos aprender a fazer o nosso trabalho, agir conforme as melhores suposições disponíveis e deixar os resultados cuidarem de si mesmo. Relaxe e deixe os resultados aparecerem. Pontos chaves para relembrar? Aqui você vai resumir, tá? 5 coisas desse capítulo. Histórico de caso. Redija uma experiência pessoal explicada pelos princípios apresentados nesse capítulo. E aí, amanhã, 8 horas da manhã, a gente começa a ler o capítulo 6. Fique tranquila e o mecanismo de sucesso fará o trabalho. Beijo para todo mundo e tchau, tchau.